Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo. Nesta terça-feira estamos mais uma vez aqui juntos, através da telinha, para estarmos em comunhão com Deus, ouvirmos a sua voz através das Sagradas Escrituras e também comunhão uns com os outros, né? Porque a comunhão, como estudamos no último domingo, se dá não apenas presencialmente. É muito bom, é abençoador quando estamos juntos e oramos a Deus para que isso aconteça o quanto antes, a igreja toda reunida, né? Mas, mesmo assim, estamos em comunhão, porque é algo que nos une, que extrapola a questão de tempo e de espaço. É a presença do nosso Deus em nós. Nós estamos estudando desde a semana passada, desde a retomada das nossas devocionais, a respeito da vida de Pedro, um caráter moldado por Cristo. E enquanto fazemos isso, irmãos, nós devemos pensar em nós mesmos e enxergarmos a necessidade, a importância de sermos trabalhados pelas mãos do soberano escultor, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos então cantar, vamos orar e depois vamos abrir as Escrituras. Um cântico que fala sobre isso, está relacionado ao nosso tema, é Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É esse entendimento de que precisamos ser moldados. Depois ele diz, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. É claro que isso a parte da ação de Deus, né? O que de Deus há em nós, glória a Deus por isso. Mas o que vem de nós mesmos, irmãos, nós que somos tão limitados, por causa do pecado, tão distantes dos propósitos de Deus tantas vezes. Isso sim, necessita ser mudado. Vamos cantar então? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, o que cantamos, ó Deus, é de fato e de verdade a oração que fazemos a Ti. Quando olhamos para nós mesmos, nós, ó Deus, só podemos dizer essas palavras. Renova-nos, Pai. Nós não queremos ser mais os mesmos. Precisamos da Tua mão nos esculpindo, nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo, para vivermos mais para a Tua glória, alinhados com a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, e também, ó Deus, para o nosso próprio bem, com certeza. Por isso, ó Deus, nós te rogamos, faz a Tua obra, continua fazendo a Tua obra em nós, para que, ó Deus, a cada dia possamos viver mais e mais na dependência do Senhor. Falamos agora que quando olhamos para nós mesmos, constatamos isso. Mas quando olhamos para o Senhor, temos esperança. Quando olhamos para Ti, vemos que temos a redenção no Senhor Jesus. E essa redenção foi executada pelo Senhor para gerar em nós uma viva esperança. Alcança cada um daqueles que estão aqui acompanhando agora a nossa devocional. Que o Senhor, ó Deus, que conhece a tudo e a todos, conhece o nosso íntimo, que o Senhor, ó Deus, dispense o Teu favor. E agora, Deus, quando estaremos abrindo a Tua palavra, também abra o nosso entendimento e coloque ali, ó Deus, o ensino do Senhor para, ó Deus, a glória do Teu nome, a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos abrir mais uma vez no texto do Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos, no bom sentido da palavra, explorando bastante esse texto, que fala ali, é o início da caminhada de Pedro, do discipulado de Pedro. Então, abra lá de novo, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35, do 35 ao 42. O texto sagrado que nos diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De um modo especial, o verso que nós vamos nos deter é o verso 42. Irmãos, como você que está nos acompanhando desde a semana passada sabe, Pedro está sendo aqui o nosso maior alvo, né? O alvo do nosso estudo aqui. Aliás, irmãos, não Pedro propriamente, mas sim o que Jesus fez na vida de Pedro é que está sendo o foco das nossas considerações desde a última semana. O texto que nós lemos nos mostra o momento em que o Senhor encontrou Simão, uma pedra bruta ainda, e começou a talhar nele o caráter de Cristo, arrancando tudo que era Simão, para transformá-lo ali em Pedro, um caráter esculpido pela graça de Deus. Simão, então, é uma pedra bruta, assim como nós somos também. O interessante, irmãos, é que quem olhava superficialmente para Pedro, enxergava nele qualidades louváveis, qualidades até moralmente sadias, como não? Observe que Pedro é colocado na Bíblia como um trabalhador, ele é um pescador profissional. Pedro é descrito nas Escrituras como um homem de família, ele tem esposa, ele até cuida da sogra. Ele é alguém aberto a conselhos, algo muito interessante que a Bíblia aborda, né? Porque ele segue André, o seu irmão,
que primeiro seguiu a João, depois a Jesus, e agora ele leva Pedro a Cristo, e ele era alguém aberto, então, ele é alguém religioso e temente a Deus, esperava pelo Messias, porque junto com o seu irmão André, ele também seguia já a João Batista, era discípulo de João Batista, e vamos lembrar que o conteúdo da pregação de João Batista é: eu não sou aquele, é aquele que é o Redentor, não é? Convém que eu diminua e que ele cresça. Então ele já estava ali ansiando pelo Messias. Então Pedro é colocado como alguém que buscava a Deus. Então, olhando superficialmente, nada havia de tão preocupante na vida de Pedro. Afinal, tinha família, tinha emprego, tinha uma religião, tinha amigos, era alguém aberto para conselhos, como vimos. Tudo muito bem, tudo muito bom, certo? Eu lhe pergunto, errado. Talvez alguns o achassem exemplar, mas Deus, no entanto, conhecia-o a fundo. Deus, Cristo, sabia que o problema fundamental de Simão, assim como o problema fundamental de todos nós, de toda a humanidade, não está fundamentalmente no comportamento, mas no coração. No coração. Irmãos, é a natureza pecaminosa que nos inclina para o pecado. A casca de Pedro, me permitam usar esse termo, a fachada, o que se via era de um homem, até como falamos, de um homem com qualidades louváveis, mas Jesus queria transformá-lo a partir de dentro, não apenas focado no comportamento desse homem. Aliás, me deixe dizer aqui algo muito importante. Toda abordagem terapêutica, ou mesmo espiritual, que se concentra apenas no comportamento de alguém, está fadada ao insucesso. E eu quero dizer isso de novo, né? O problema fundamental do ser humano não está na superfície. Irmãos, isso aqui é muito importante de assimilarmos. O problema fundamental do ser humano não está no que é visível aos nossos olhos, no comportamento nosso. O coração do nosso problema é o problema do nosso coração, como já foi dito. Então Jesus deixou muito claro ao confrontar a atitude da multidão que maravilhada o seguia, apesar da religiosidade, do entusiasmo, da atitude aparente de fé, o Senhor não se deixava impressionar. Você deve se lembrar do que está escrito em João capítulo 2, a partir do verso 23. O texto diz que enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Então nós vemos aqui o autor bíblico descrevendo algo que eles viram, mas logo na sequência descreve algo que só ou que apenas Cristo enxergava. Aos olhos deles, muitos haviam crido em Cristo. No entanto, o Senhor, diz o texto, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. E a continuação do texto: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Seguindo-se a essa declaração, nós vemos até algo muito interessante que aconteceu. E aí vem a narrativa a respeito de Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade ali entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E aí, irmãos, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Percebeu aqui? Nicodemos veio com aquela conversa: olha, eu sei que o Senhor é de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz, mas meio com o pé atrás. E aí Jesus foi logo no ponto: olha, você precisa ter uma mudança interna do coração. Jesus não se deixava impressionar, irmãos, a respeito do ser humano. Ele bem sabia o que havia dentro de cada ser humano, de cada pessoa.
Ele sabia que o problema essencial do homem é o pecado do seu coração. É mais ou menos o que está acontecendo comigo agora aqui. Você está vendo que ao gravar essa devocional, o sol adentrou aqui e está me tomando, né? É mais ou menos isso. Ou essa é uma comparação, uma ilustração do que nós precisamos para mudança de verdade, para termos um caráter transformado. Não é uma coisa que brota de dentro para fora. É uma coisa que vem de fora para dentro, como esse sol que agora está me tomando aqui. Então, nós, irmãos, precisamos atentar para isso. Jesus olha então para Simão, o texto que nós lemos, e diz assim: eu conheço você a fundo, rapaz. Uma mudançazinha temporária de comportamento, uma alteração na fachada não resolve e também não me agrada. É necessário transformação total, de dentro para fora, mudança estrutural. E aí, essa mudança que acontece de dentro para fora, Cristo dizendo, só eu posso fazer de fora para dentro. Repito, mudança de estrutura, mudança de identidade. Vejam o verso 40 do texto que nós lemos, que diz que André o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Irmãos, essa atitude de Cristo nos revela que as pedras brutas nas quais Deus, por sua graça soberana, talha o caráter de Cristo, precisam inicialmente de conversão, de novo nascimento, de uma nova natureza expressa por um novo nome. E é exatamente isso que aconteceu com Pedro, não é? A pedra bruta, como está, por natureza, ela não serve. Ela precisa de um tratamento especial da graça de Deus para ser útil. Ela precisa de regeneração. Por quê? Porque enquanto a nossa natureza não for transformada de dentro para fora, pelo milagre da regeneração, algo que ocorre de fora para dentro e nos atinge, enquanto os nossos corações não forem regenerados pelo Espírito Santo do Senhor, nós jamais conseguiremos agradar a Deus. Nós jamais seremos capazes de experimentar mudanças duradouras, significativas de comportamento. É só lembrarmos do texto de Marcos capítulo 7, a partir do verso 20. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E aí Cristo complementa, dizendo: ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Portanto, irmãos, o maior mal do ser humano não está no ambiente, está dentro dele. Enquanto a hemorragia do pecado não for estancada do coração, o corpo todo vai continuar sangrando no pecado. Sêneca, um pensador grego, homem que viveu no centro do poder do Império Romano durante os reinados de Calígula, de Cláudio, de Nero, Sêneca era consciente de sua incapacidade de obter transformação pessoal. Não há relato de que ele tenha se rendido a Cristo, ou melhor, se rendido ao Messias, né? Se rendido diante da lei de Deus, entendido quem era Deus. Mas ele era alguém cônscio disso, que ele precisava de uma transformação, mas ele não conseguia transformar a si mesmo. E certa vez, cansado de tentar, ele não conseguiu ver mudanças em sua vida, e aí ele exclamou a frase tão conhecida: ó, que uma mão descesse do céu e me libertasse de meus pecados habituais. Ó, que uma mão descesse do céu e me libertasse de meus pecados habituais. A primeira coisa que Deus faz numa pedra bruta em que será talhado o caráter de Cristo é regenerá-la, é tomá-la em suas mãos para moldá-la segundo o caráter de Jesus. Porque sozinha, à parte, por mais bela que pareça aos homens, a pedra bruta não terá valor algum. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas pense no que nós abordamos hoje, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós erramos porque o nosso foco está no comportamento, não no coração.
E isso tem tantas implicações na nossa vida, né? Dá para aplicar de várias formas. Quando o nosso foco está no comportamento e não no coração, daí nós criamos filhos de modo errado. Porque o nosso foco é o comportamento, não a mudança interna. Quando o nosso foco está no comportamento e não no íntimo, no profundo do coração, daí nós esperamos dos outros ao redor uma mudança de casca tão somente, e nós ficamos contentes, né? Contentes quando o comportamento de alguém muda, sem verificar a profundidade, a qualidade de uma eventual mudança. Conversão não é mudança de comportamento tão somente, viu? Provoca mudança de comportamento sem dúvida, porque atinge a tudo em nós, mas a mudança é profunda, não é, na superfície, não é superficial. Pergunto a você, as mudanças em sua vida são de dentro para fora? É uma mudança de motivação, uma mudança de visão, uma mudança de alvo, de foco? Ou é apenas e tão somente uma mudança, ou são apenas e tão somente mudanças externas? Se são externas apenas, não são mudanças duradouras. E aí circunstâncias vão se erguer e tudo vai ruir novamente. Se são externas apenas, não refletem um coração voltado para Deus. E mais cedo ou mais tarde vão desmoronar e você vai voltar ao comportamento anterior, ao comportamento que tinha voltado antes. O foco é o coração e não apenas o comportamento. Que Deus então nos abençoe. Pense seriamente nisso. E agora, em oração, junto aí com seus familiares, vamos, eu aqui, você aí, vamos nos derramar na presença do Senhor, pedindo que Ele ajuste o nosso foco, o coração, não o comportamento. Deus o abençoe em todas as áreas, até a nossa próxima devocional, se assim Deus quiser.